89, do versículo 46 ao versículo 52. Até quando, Senhor? Esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Irmãos, o escritor Warren Wiersbe, em seu livro de meditações, ao falar sobre o livro dos Salmos, em referência às passagens sobre o tempo, o passar do tempo, ele diz, abro aspas, alguém disse que o tempo cura tudo, mas destrói a beleza, e à medida que envelheço, concordo com estas palavras. Ao ler esta frase no meu momento de meditação, eu achei que ela faz muito sentido, porque nem todas as pessoas conseguem consertar os estragos que a idade traz. Nós temos cirurgias plásticas para melhorar partes do nosso corpo, que com o passar do tempo deixam marcas profundas. Mas nós não temos cirurgias para consertar um amor não vivido, para consertar o fim dos dias. Nós não temos cirurgias para curar doenças da alma, que com o passar dos anos marcam mais do que as marcas do tempo na pele, no corpo e nos ossos, marcam os nossos dias. Daí, resta viver dentro da cápsula do tempo. E nessa cápsula, por exemplo, descobrirmos ou nos lembrarmos que há ocasiões em que o tempo parece correr com a velocidade da luz. Por exemplo, sentimos isso quando estamos sob pressão para cumprir prazos e entregar resultados. E o tempo, o prazo acabou. Mas, por outro lado, há ocasiões em que o tempo parece arrastar-se e não passa. Isso ocorre diante de um leito de hospital, enfrentando um tratamento agressivo. Isso ocorre diante de uma noite de insônia, quando queremos e clamamos pelo sono e ele não vem. E desejamos que a noite acabe logo e ela não passa. Irmãos, uma coisa é certa, diante desta reflexão que estamos fazendo, o tempo não para. E cada um de nós precisa decidir como lidar com ele. Precisa saber como viver. Precisa encontrar nesse tempo sentido para as coisas. E, na medida do possível, consertar
o que tem conserto. Ao olhar para o Salmo 89, especialmente o versículo 47, numa perspectiva da reflexão acerca da passagem da existência, o salmista diz assim: lembra-te de como é breve a minha existência. Lembra-te, Deus, Senhor, lembra-te que os meus tempos, os meus dias, os meus anos são poucos. Lembra-te disto. E aí ele faz uma exclamação, como se fosse um desabafo na presença de Deus, diante desse desafio de saber viver o tempo. Pois criarias em vão todos os filhos dos homens. E esta exclamação do salmista é como se fosse um desabafo. Senhor, eu não quero viver em vão. Eu não quero passar o meu tempo, eu não quero passar os meus anos, sejam eles curtos ou compridos, muitos ou poucos, eu não quero viver uma vida sem sentido. E nós podemos prosseguir, indo até o versículo 48, quando ele diz de uma maneira completa: lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Esta é uma pergunta que nos faz calar, diante da nossa impotência, porque mais cedo ou mais tarde sentiremos a finitude de uma maneira sem clemência. O envelhecimento é a primeira ou o primeiro indício disto, até que, esgotados os dias, baixamos a sepultura. E é a conclusão que o salmista chega. O fim de todas as pessoas é a sepultura, é o sepulcro. O versículo 47 do Salmo que nós lemos, do Salmo 89, ele pede a Deus que se lembre da brevidade da vida humana, e que a passagem da vida não seja vazia e sem sentido para cada um de nós, para cada indivíduo, sobretudo para o indivíduo que conhece a Deus, o seu poder, e que conhece a sua palavra. Como que nós temos sim para onde correr, nós temos sim para onde olhar, e nós temos sim para onde nos sentirmos renovados. Nós temos sim condições de encontrarmos sentido para vivermos dentro dessa cápsula do tempo. Há um versículo da Bíblia que diz assim, está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E ele quer dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aqui que nós temos a palavra de Deus vindo ao nosso encontro, para nos trazer não a inclemência do tempo, não a dor da alma de quem vê o tempo passando, o tempo correndo, e o sofrimento da vida, mas sim, a palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos dizer, para nos ensinar, que nós podemos olhar para Deus e dizer: Senhor, ensina-nos a contar o tempo, ensina-nos a contar os nossos dias, e ensina-nos, Senhor, para termos o quê? Corações sábios. O coração sábio é exatamente o que significa encontrar o sentido da vida, compreender a existência e saber que cada dia o Senhor renova sobre nós a sua misericórdia. E debaixo dessa misericórdia podemos viver graciosamente,
o Senhor nos encontrando e o Senhor nos alcançando. O restante do capítulo 3, ou o restante dos versículos que falam lá no livro de Eclesiastes sobre todo o propósito de Deus, onde nós podemos nos encontrar e nos achar e achar sentido para a vida, ele diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E o versículo de Eclesiastes 8 diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. E é nesse sentido que a mensagem que eu quero deixar para a igreja hoje é esta reflexão sobre o nosso tempo que não para. Os dias que mais que correm, eles voam, e os anos de vida se acumulam, e nós podemos viver na santa e bendita presença de Deus. Por isso, a primeira ênfase que eu quero dar nessa nossa jornada, dentro dessa cápsula do tempo onde nós nos encontramos, nós precisamos ficar atentos para não perdermos o tempo vivendo ou fazendo coisas sem sentido. Se há um clamor em nosso interior para termos e alcançarmos o sentido da vida, nós não podemos colaborar com as nossas decisões e as nossas escolhas desencontradas para nos desenganar dentro deste contexto, e por isso nós precisamos tomar cuidado para não perder tempo. No livro de Eclesiastes, nós encontramos cerca de 40 vezes a palavra vaidade ou futilidade, que é a expressão que vai ganhar um sentido quando em determinado momento Salomão diz: tudo é correr atrás do vento. E o rei Salomão, autor desse livro, nós precisamos nos lembrar e considerar o que ele fez da sua vida. Salomão se entregou a um estilo de vida recheado de futilidades, recheado de vaidades. Então ele descobriu que ele perdeu tempo, que ele correu atrás do vento. Ele fez tudo o que desejou e, como rei, ele podia realizar. Salomão foi famoso. Aliás, a fama de Salomão atravessa o tempo em que a Bíblia foi escrita. O Novo Testamento chega a citar Salomão, quando fala a respeito da sua fama, da sua glória, da sua riqueza, lá em Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus nos ensina a viver não ansiosos pela vida, quando ele compara a glória de Deus com a fama, com a riqueza, com Salomão, o homem tão vaidoso que a Bíblia nos registra. Salomão foi um homem que se entregou às bebidas alcoólicas. Daqui a pouco eu vou ler o texto, o irmão verá que Salomão bebia demais. Salomão se entregou a experiências múltiplas com muitas mulheres. A Bíblia diz que Salomão teve 300 mulheres, 700 concubinas, 1000 mulheres à disposição para o sexo com ele. Salomão viveu uma vida, podemos dizer, 100% devassa, fazendo tudo o que ele pôde imaginar e desejar. E ele chega à conclusão depois disso: tudo para ele, a vida dele não teve sentido. A existência dele foi fugaz, porque nesses momentos ele viveu afastado de Deus. Salomão quebrou os mandamentos de Deus. Salomão viveu os seus dias afastado da comunhão com o Senhor.
E você pode certificar-se disso, abrindo a sua Bíblia agora em Eclesiastes 2, do versículo 1 ao versículo 11, quando nós lemos assim, olha o que Salomão escreve: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria. E diz ele para si mesmo: descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Conclui que rir é loucura e a alegria de nada vale. Concluí. Decidi me entregar ao vinho, olha a bebedeira, e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da minha vida. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Olha o mulherio de Salomão. Tornei-me famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Faça ideia disso, né? Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, olha a conclusão que ele chegou. Quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que faz debaixo do sol. Que triste a conclusão que Salomão chega. E é isto que eu quero dizer, é preciso tomarmos cuidado para não desperdiçarmos a vida. Você já parou para pensar nos seus desejos, nos seus projetos, no seu planejamento financeiro? Você já parou para pensar nas suas ganâncias, nos acúmulos de bens? Você já parou para pensar no que a sua alma anseia cotidianamente? Se você não parou para pensar, eu gostaria que você olhasse novamente para esta passagem bíblica e usasse da experiência de Salomão, colocando a sua vida aqui dentro. Seja você homem ou você mulher. Onde está o seu coração? Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E esse tesouro é o sentido da vida. Irmãos, podemos e devemos observar o que a palavra de Deus nos ensina sobre o desperdício do tempo e tomarmos cuidado para não cairmos na futilidade das coisas. Por isso, a segunda ênfase que eu quero dar nesta pregação é o que diz mais um pouco dentro desse texto do Salmo que nós lemos. Se nós precisamos tomar cuidado para não perdermos tempo com futilidades, então nós podemos usar o tempo para tirarmos proveito dele. É o contrário. E isso significa que nós podemos descobrir no nosso tempo novos desafios e viver novas experiências, viver coisas novas,
E para entendermos isto, que é o clamor que o salmista faz quando ele escreve esse salmo que nós lemos, eu vou me posicionar lá no que o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 6, versículo 17. Quando nós vamos descobrir algo que Deus diz sobre a riqueza que significa a vida, o dom da vida, o presente da existência. Paulo então diz a Timóteo o seguinte: Timóteo, ordene os ricos, ou seja, aqueles que têm muitos recursos deste mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham eles a esperança na incerteza da riqueza que possuem, mas em Deus. Ponha a esperança em Deus, que de tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Sabe por que o apóstolo Paulo escreveu assim a Timóteo? Porque ele estava dizendo a Timóteo como pastor, que Timóteo ensinasse à igreja que nem todo contentamento buscado pelo coração humano acrescenta coisas boas na vida, mas sim que o nosso contentamento em Deus, este contentamento no Senhor, é uma experiência de vida que vale a pena viver, que vale a pena buscar, que vale a pena experimentar cotidianamente, porque as piores coisas são aquelas que não têm nenhum sentido, e o prazer é passageiro. Por isso que viver teimosamente a maior parte da vida nas velhas práticas vazias e recheadas de futilidades, faz a gente se sentir frustrado por trabalhar por coisas sem propósito. O Senhor Jesus Cristo cita em uma mensagem, em uma parábola muito importante, quando ele fala daquele indivíduo que já era rico, mas que não usava a sua riqueza pondo a sua esperança no Senhor, mas ele punha a sua esperança nas suas riquezas. Ele já era rico, e ele então pegou, desmanchou os seus celeiros, ele investiu mais os seus recursos, ele passou a colher mais, ele passou a guardar mais, ele multiplicou toda a sua riqueza. E o tempo passou, enquanto ele fazia isso. E chegou o momento de ele se aproximar da sepultura, e então o Senhor Jesus faz uma pergunta: essa noite você vai morrer, e o que você tem, para que serve? E o que você tem, para que serve? Por isso, queridos, as piores coisas são aquelas que não trazem sentido para a vida. E é por isso que nós precisamos aproveitar o tempo para descobrir coisas e desafios novos, e viver o novo na presença de Deus. É necessário respirar a renovação no Senhor, é necessário refazer a vida e os planos dentro das novas oportunidades que Deus bondosamente oferecem a cada um de nós. É preciso superar o luto, apesar das saudades, e descobrir novos amores, a alegria de viver. É preciso desapegar dos amores vencidos, apesar da sensação de segurança que ter coisas e apegar-se a pessoas aparentemente parece nos satisfazer. É necessário seguir com a vida, pois cada dia é um dia novo, e Deus age na nossa vida a cada dia que amanhece. E nós podemos descobrir nesta comunhão com Deus a alegria, o prazer e a satisfação. Isto porque Deus nos dá muitas coisas e muitas oportunidades e recursos abundantes, porque Ele deseja que vivamos bem, Ele deseja que vivamos com boas realizações, Ele deseja que usufruamos da vida como dom maior que Ele nos dá nesta jornada de tempo. E é por isso que eu deixo esta segunda
ênfase, essa segunda aplicação, porque nós precisamos repensar o nosso momento de vida. Precisamos repensar a nossa vida cristã, precisamos repensar o que estamos fazendo na igreja de Cristo, porque à medida que amadurecemos no Senhor, nós precisamos de ter experiências de vida que glorifiquem a Deus e nos façam crescer espiritualmente. A vida verdadeira significa dar e receber, amar e ser amado. A vida verdadeira significa encontrar-se e viver dentro dos propósitos do Senhor e ter alegria e satisfação neles. As coisas lá de casa, lá do coração, que você tem guardado, sendo coisas velhas, será que não está na hora de jogar fora, de se desprender dessas coisas e mobiliar a sua casa, mobiliar o seu coração, impregnar a sua mente de novas conexões com Deus, de novas experiências com Deus? Será que não chegou o momento de você conhecer e viver uma nova vida no Senhor, que de fato lhe faça sentido? Eu lhes asseguro, irmãos, há pessoas que estão guardando coisas velhas demais. Você já percebeu que tem calça que você guarda que nunca mais vai te servir? Você já observou no seu guarda-roupa que tem camiseta e camisa puída, furada, que não adianta você guardar, que não faz sentido mais algum? Você já reparou que há utensílios de cozinha que não adianta mais você querer usar aquilo, porque aquilo já amassou, já perdeu o teflon, já está furado e não adianta mais? A semelhança destas coisas, às vezes nós enchemos nossos corações e as nossas mentes de lembranças, de fatos e acontecimentos que estão nos matando. Cada dia rouba um pouquinho mais da nossa paz, rouba um pouquinho mais da nossa alegria de viver. É assim que cresce a raiz de amargura, é assim que o perdão não concedido vai tirando e roubando de você o sentido da vida. Assim como jogar panelas velhas e roupas velhas fora, é hora de jogar também aquelas lembranças e aqueles acontecimentos velhos que estão guardados lá no fundo do seu coração e renovar-se no Senhor. Enfrente, meu irmão, enfrente, minha irmã, os novos desafios. Viva o novo. Descubra a graça e a bondade e a misericórdia de Deus. Há uma passagem bíblica do ensinamento de Jesus lá em João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. É exatamente isto. Assim como a semente ao germinar morre para brotar, nós também precisamos morrer para algumas passagens da vida e viver um grande renovo. Precisamos. Pare e pense se você não está precisando. Que Deus sopre na sua vida novos ventos, novos ares. Pare e pense. Pare e pense para ver se você não está perdendo tempo. Pare e pense. Como é bonita a passagem bíblica que diz: esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos, portanto, nele. Eu espero que amanhã, segunda-feira, quando você acordar, você possa se lembrar desta passagem. E se lembrar que Deus renovou a sua misericórdia sobre a sua vida,
e que essa nova semana, esse novo dia de segunda-feira, essa nova semana, poderá ser uma semana abençoada, muito boa, de bom proveito do tempo. E por último, para terminar a nossa mensagem, nós podemos viver o nosso tempo fazendo o mais importante investimento possível. Nós podemos viver o nosso tempo investindo na vida eterna, investindo no banco do reino eterno, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói e nem a traça come, onde nós estamos guardando riquezas que valerão para a eternidade. A vida é para ser vivida com responsabilidade, é verdade. Há um momento da existência que isso não tem muita importância. Vale lembrar, é quando somos crianças. Criança, eu vejo a minha netinha de 3, que vai fazer 3 anos agora, se Deus quiser, em abril. Para ela, tempo não tem importância nenhuma. Não é verdade? A gente não viu lá em casa hoje? Mas nós crescemos. E ao crescer, precisamos aprender o que é a responsabilidade. O que é a responsabilidade pessoal? O que é o cumprimento de deveres? O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11 e 12. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E o apóstolo Paulo, irmãos, está falando sobre a transitoriedade da vida, onde a maturidade cristã precisa colocar a pessoa em foco, em conexão com a eternidade de Deus. Por isso, eu e vocês, nós que aqui estamos, somos chamados à responsabilidade da busca pela maturidade espiritual, do encontro com o discernimento espiritual, com a capacidade de descobrirmos nas Escrituras Sagradas o que significa uma vida consagrada e uma vida permeada de segurança e confiança no Senhor. Deus nos dá vida na concepção e dá vida eterna na hora da conversão. E essas duas coisas, essas duas experiências conectadas, são acompanhadas de dons, de habilidades para serem usadas para a glória de Deus. Seja na vida comum, onde damos o nosso testemunho de fé, seja na participação na Igreja de Cristo. Nós precisamos usar os nossos dons e os nossos talentos para servir aos outros e glorificar a Deus no chamado que Ele nos fez. E isso significa viver com os valores da eternidade em mente. Os valores da eternidade em mente. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, nós lemos assim: irmãos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, olha a relação que João faz com o tempo. Ora, o mundo passa, o tempo passa, bem como a sua concupiscência também passa. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece
Quanto? Eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Concupiscência, queridos, e principalmente os jovens que ainda não conheceram esta palavra, significa interesses pessoais ou simplesmente cobiças. Concupiscências dos olhos, concupiscências da carne. São coisas que ficam aqui. As concupiscências de Salomão conduziu Salomão para onde? Para chegar à sua velhice e dizer assim: eu vivi inutilmente. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos aqui fazer valer o sentido da comunhão com Deus, investindo na vida eterna. Sabe, irmão, o dízimo que você entrega na igreja para sustentar esta igreja, assim como durante esses 111 anos passados, irmãos amados o fizeram, nos permitiram usufruir do que nós estamos usufruindo hoje. Nos permitiram fazer o Colégio Presbiteriano do Brás. Isto é investir no reino. O tempo que você gasta aqui para ensaiar o coral e participar do culto. E aliás, se você tiver vaidade pessoal por ter voz boa, por ser boa cantora, bom cantor, e se estiver fazendo isso para satisfazer o seu ego, eu quero te dizer: pare. Consagre-se ao Senhor primeiro. Às vezes me dói quando cantores da igreja que cantam bonito não querem cantar. Me choca isso. Me choca quando cantores da igreja terminam de cantar aqui com a equipe ou com o coral, abre a porta e vai embora. Já fiz a minha parte, já fiz o meu show, já me satisfiz. Me choca. Me choca quando os cantores da igreja, os professores da igreja, os oficiais da igreja, os líderes da igreja, trocam a vinda ao templo, o sacrifício a Deus com um culto agradável, suave de adoração, para buscarem outras coisas. Por que me choca? Porque não estou investindo no reino, nas coisas da eternidade. Estão satisfazendo as concupiscências da carne e dos olhos. Por isso, irmãos, a palavra de Deus nos ensina, na igreja de Cristo, não devemos desperdiçar tempo e nem gastar tempo inutilmente. Precisamos investir no nosso tempo naquilo que é eterno. E segundo a graça salvadora de Jesus Cristo, nós caminhamos para a vida eterna e não para um fim ao chegar à nossa morte. Nós caminhamos para a vida eterna. Há um cântico antigo, e foi interessante que eu fui fazer a minha caminhada matinal ali no Parque do Belém há poucos dias, acho que foi na terça-feira de carnaval. Havia um grupo de crentes com bandeirinhas na mão, cantando: caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não me impeça de ir. É um cântico reputado como um cântico pentecostal, inclusive, não é? Mas que faz sentido quando você conhece a história de Israel, da libertação do Egito. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te abençoarei. E chega o momento de eles irem para a terra prometida, sendo libertados da escravidão do Egito com a liderança de Moisés. E o destino qual é? Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel.
Nós não somos hebreus e nem caminhamos dentro dessa trajetória terrena, mas a nossa Canaã é a Canaã celestial, é a Nova Jerusalém, é a eternidade, é o céu. É aqui que nós precisamos investir, no banco da glória, no banco de investimento do céu, porque é para lá que nós vamos, é lá que está a nossa morada eterna, não é no cemitério da Quarta Parada, nem no cemitério do Morumbi, nem do da Vila Formosa. O nosso destino é a eternidade com Deus. Por isso, no tempo em que nós vivemos, nós precisamos investir nas coisas da eternidade. Eu quero terminar esta mensagem citando 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Eu vou repetir. Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nossa igreja completa nesse mês de março mais um ano de organização. Na verdade, completamos 111 anos de organização. Tempo longo, né? Tempo longo. Pare e pensem. Agora, no finalzinho de janeiro, completei 28 anos que eu pastorei essa igreja. Quem estava aqui quando eu cheguei, né, Kátia, Roberto? Parece que foi ontem. E quanta coisa aconteceu, não é? E nós ainda estamos aqui, na cápsula do tempo. Nós ainda estamos na nossa jornada. Por isso, irmãos, essa reflexão sobre o tempo que não para, mas o tempo que não pode ser desperdiçado, o tempo que precisa ser bem aproveitado, bem vivido, o tempo onde nós temos a oportunidade de investir para a vida eterna, é muito oportuna para hoje, para entendermos quem nós somos. Antes de eu concluir e finalizar mesmo, eu quero dizer uma frase. Irmãos, a vida é curta. A vida é curta. Vamos usar bem o nosso tempo. Vamos experimentar o novo no Senhor. E vamos investir no que é eterno? Eu creio firmemente que se fizermos isto, nós vamos alcançar resultados extraordinários. E vamos chegar ao final dos nossos dias glorificando a Deus. Jacó foi um homem que teve muito problema com o tempo, mesmo sendo Israel. E ao final da sua vida ele disse assim: meus dias foram poucos e maus. Você não precisa chegar ao final da sua vida e dizer isto. Você pode dizer assim: meus dias foram poucos, mas foram bons. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, o Senhor que é o Deus do tempo, o Senhor que é o Deus da igreja, o Senhor que é o nosso Deus, o Senhor que é o Criador e o Preservador e o que governa sobre o universo, sobre a natureza, sobre os reinos deste mundo, o que governa sobre os governos, o Senhor que governa sobre a vida da nossa igreja. Ó Senhor Deus, veja se há em nós desperdício do tempo. Veja se há em nós, ó Deus, tempo perdido com os amores antigos e errados. Veja se há em nós, ó Deus, falta de cuidado e zelo com as coisas do reino eterno. E venha nos conduzir, ó Deus,
nos caminhos eternos. Agradeço ao Senhor por esses 28 anos de pastoreio aqui na igreja, agradeço ao Senhor por esse tempo em que nós caminhamos juntos, e agradeço ao Senhor pelo tempo que nos resta para continuarmos seguindo na Tua presença. Cuide de nós, ó Deus, tome-nos pelas Tuas mãos e segure-nos, pois nós carecemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.